Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Cursos. Nós vamos continuar com as nossas análises sobre a Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitação, Contratos ou Licitações e Contratos Administrativos. Agora eu vou tratar de um tema muito importante na sua parte inicial, pelo menos pela experiência que tenho nos últimos processos seletivos da Polícia Militar, em que a questão da Lei de Licitações e Contratos foi cobrada. E nós vamos cuidar das modalidades de licitação. Eu já te adianto que você precisa saber quais são essas modalidades, pelo menos enumerá-las. Existe um mnemônico aí, um bobinho, mas que pode te ajudar a memorizar. Eu vou até te apresentar esse mnemônico se você não quiser criar um outro por conta própria. Você pode utilizar o que eu vou te apresentar dentro das compras públicas, por exemplo. Assim, eu te convido a abrir o seu material lá na Lei 14.133, especificamente no artigo 28, para nós podermos marcar já de plano as chamadas modalidades de licitação. A lei vai desdobrar alguns aspectos mais à frente, mas inicialmente o que ela nos apresenta é uma enumeração de quais são essas modalidades de licitação. E quais são elas? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Dessas modalidades, a mais estranha, que foi uma inovação da legislação, é o diálogo competitivo. Em geral, as pessoas costumam achar estranha o próprio nome. Nós já vimos isso nas definições mais atrás, na primeira aula que estudamos essa matéria, mas essa é uma modalidade de licitação que existe, que vai estabelecer alguns diálogos entre os seus participantes. Você precisa ter conhecimento dessas modalidades de licitação. Nas provas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, esse tema às vezes aparece, e quando ele aparece, costuma citar principalmente a questão do diálogo competitivo, justamente, acentuo eu, pela inovação que esse tema representa enquanto modalidade de licitação estabelecida a partir de 2021. Assim, se você quiser, ao pensar no diálogo competitivo, é aquele tema em que há um diálogo com licitantes previamente selecionados, ali busca se estabelecer ou se desenvolver mais de uma alternativa, ou pelo menos uma alternativa capaz de atender às necessidades da administração. Ah, quero memorizar. Então você pensa assim, licitações cuida, por exemplo, de compras públicas. Então, já que eu estou pensando em compras, eu posso pensar no seguinte mnemônico: compre. Com aqui, com N mesmo. Compre. Compre com leite. Com leite é uma amiga que você tem aí e você vai sair às compras com a leite. Compre com leite e você resolveu o seu problema das modalidades de licitação. Eu tenho aqui a concorrência, o pregão, o concurso. Eu vou encontrar no meu lei aqui o leilão e no DI o diálogo competitivo. Compre com leite, você tem as modalidades de licitação, um mnemônico meio simples, simplório até, mas para te ajudar a memorizar, e você vai ver mais à frente que isso pode ser útil. Agora eu estou tratando apenas das modalidades de licitação. Para primeiro vai dizer que essas modalidades aqui estabelecidas, a administração pode servir-se procedimentos auxiliares. Os procedimentos auxiliares do artigo 78 não são modalidades de licitação, são procedimentos que poderão auxiliar a administração, mas não são, reafirmo, modalidade de licitação. As modalidades são as que aqui estão elencadas. Lá no artigo 78, nós temos os seguintes procedimentos auxiliares das licitações e das contratações. Nós podemos ter o credenciamento, é um procedimento auxiliar, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Aqui eu quero pegar, só para acentuar, o sistema de registro de preços que é muito usado pela administração pública. O sistema de registro de preços não é uma modalidade de licitação, é um procedimento auxiliar. Então, esses procedimentos obedecerão a critérios claros e objetivos. O sistema de registro de preço, digo eu, não é uma modalidade de licitação, é um procedimento auxiliar elencado no artigo 78 dessa lei, além de outros lá assinalados. Aproveite que nós estamos falando que você foi às compras com a leite, né? Compre com leite, que é o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. E observe que o parágrafo 2º veda
a criação de outras modalidades de licitação. As modalidades são, como eu já estou afirmando, as aqui elencadas. E a lei proíbe a criação de outras modalidades de licitação ou ainda proíbe a combinação daquelas referidas no caput. Eu não posso misturar uma modalidade com outra. Eu não posso combinar uma modalidade com outra. Não posso criar nenhuma e nem posso combinar essas modalidades de licitação. Já sabemos quais são elas e nós vamos pensar agora, por exemplo, na concorrência e no pregão. É o meu compre, né? Compre de concorrência, compre de pregão. A concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei. Eu vou trazer para cá um extrato do artigo 17, só para você se lembrar de algo que nós já estudamos. Lá no artigo 17 diz assim: o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Tem uma fase preparatória, a fase de divulgação do edital de licitação, a apresentação de propostas e lances, quando for o caso, julgamento, habilitação, fase recursal e fase de homologação. E o artigo 29 está nos dizendo é que a licitação na modalidade de concorrência, na modalidade de pregão, ela segue o rito procedimental aqui do artigo 17. Então, tem-se a fase preparatória, divulga-se o edital, apresenta-se proposta, se for o caso, julga-se, habilita-se, analisa-se os recursos e homologa. É o tema aqui tratado. A concorrência e o pregão segue o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei e vai dizer para que serve o pregão. Adotando-se o pregão, sempre que o objeto licitado possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital. Em um processo de compra, por exemplo, uma compra comum, um produto que a administração consome com regular frequência, isso poderia ser feito via pregão, porque ali esse objeto possui padrões de desempenho e qualidade que o edital pode definir de maneira muito objetiva. Ali haverá a especificação usual do mercado. Então, o pregão é utilizado nesse caso. Por meio de especificações usuais, nós utilizamos o pregão. O parágrafo único vai dizer a hipótese em que o pregão não pode ser utilizado. Diz esse parágrafo: pregão não se aplica. E aí é bom você marcar, que é uma hipótese negativa, né? Pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia. Como regra, o pregão não se aplica aqui, porque não seria aquele tipo de objeto com um padrão de desempenho e qualidade que pode ser objetivamente definido no edital. Eu estou falando de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, ou obras de serviço de engenharia. Não é algo simples. Normalmente, o pregão não pode ser utilizado para esse caso. Tem apenas uma exceção, em se tratando de serviços de engenharia, em que o pregão poderia ser utilizado, que é a parte final, ao dizer assim: olha, o pregão, como regra, não se aplica a serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Ok, o pregão não se aplica em obras de serviço de engenharia como regra. Todavia, poder-se-á aplicar o pregão a serviço de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6º dessa lei que eu trago para cá. Eu vou lá no artigo 6º e observo. Serviço de engenharia é toda a atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do caput desse artigo, são estabelecidos por força de lei como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados que compreendem. Aqui será possível utilizar o pregão na hipótese da linha A desse inciso 21. Serviço comum de engenharia, não é obra, é um serviço comum de engenharia. Todo serviço de engenharia tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação das características originais do bem. Já que é um serviço de engenharia tido como serviço comum, ele é padronizável, aí sim poderia ser utilizado o pregão como exceção à sua utilização em serviço de engenharia.
Falamos do pregão e falamos da concorrência. Agora a gente vai ter a oportunidade de falar do concurso. Diz assim o artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital. É claro, haverá um edital da licitação na modalidade concurso e esse edital indicará a qualificação exigida daqueles que participarão do concurso. Haverá ali a especificação no edital. As diretrizes e as formas de apresentação do trabalho. Claro, se é um trabalho em que nós faremos um concurso para selecionar aquele mais adequado, as diretrizes e as formas de apresentação estarão estabelecidas. Em questões relacionadas, por exemplo, em projetos artísticos, tem muitos casos de concurso. E as condições de realização e o prêmio ou a remuneração a ser concedida àquele que vencer o concurso. Nos concursos que forem destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Você já deve ter visto alguns concursos para elaboração de projetos, normalmente projetos arquitetônicos, para uma intervenção futura que o Estado fará em determinada localidade. Então, se estabelece uma licitação na modalidade de concurso, em que vários arquitetos, por exemplo, apresentam projetos para modificação de determinado cenário, de determinada praça, de determinado local. Se o concurso estabelecido tem por objeto a produção de um projeto, aqueles que participam dessa licitação, especificamente o vencedor, ele já vai ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos àquele projeto. E vai autorizar, já lá no processo de licitação, já vai estar especificado, a autorização para que a administração execute o projeto conforme juízo de conveniência e oportunidade. Essa compreensão é retirada lá do artigo 93, que eu trago aqui, antecipo, só para citar um destaque. As contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados. E um concurso para elaboração de projeto é um serviço técnico especializado, inclusive daqueles que contemplam o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação, software e a respectiva documentação técnica associada. O autor, nesse caso, deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração pública, hipóteses em que poderão ser livremente utilizados e alterados pela administração em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do seu autor. Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a seção dos direitos a que se refere o caput desse artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação. O que eu quero aqui apenas deixar claro é que se o concurso foi destinado à elaboração de um projeto, o vencedor, que vai receber o prêmio, por exemplo, já entrega à administração todos os direitos patrimoniais relativos a esse projeto. É só isso que eu quero, nesse momento, deixar consignado. Foi apenas isso que eu busquei lá no artigo 93 para corroborar a ideia da cessão dos direitos patrimoniais. Esse era o único objetivo aqui estabelecido. Já que eu falei de concurso, nós vamos olhar com um olhar um pouquinho mais detido a figura do leilão. O leilão poderá ser metido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração. Existem muitos casos que, a depender do tipo de bem que vai ser leiloado, seria necessário trazer para essa licitação um leiloeiro oficial, porque é aquele indivíduo que tem a expertise em se tratando de leilão. Mas, em muitos casos, a administração acaba designando um agente público com certa expertise para que esse agente público atue como leiloeiro. E a lei estabelece são as duas possibilidades, dizendo, em se tratando de leilão, a administração vai leiloar algum bem, essa atividade pode ser cometida a um leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Terá um regulamento para estabelecer como o leilão vai acontecer.
A administração pode, por exemplo, através das suas análises preliminares, através aí da elaboração dos seus respectivos projetos técnicos, levantamentos iniciais, ela poderá optar pela realização de leilão por intermédio de um leiloeiro oficial, em profissionais da área com muita capacitação. Se a administração assim deliberar, ela deverá selecionar esse leiloeiro oficial mediante credenciamento ou licitação na modalidade de pregão. Vou utilizar um leiloeiro oficial, ela vai selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade de pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas. Vamos precisar leiloar determinado objeto, teremos que fazer a contratação de um leiloeiro oficial, e esse leiloeiro oficial, o sistema aqui ou critério de julgamento vai ser o maior desconto. Quem der o maior desconto para as comissões a serem cobradas será aquele vencedor desse leilão para a atuação de um leiloeiro oficial. Utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores de bens a serem leiloados. Aí tem legislação para tratar disso. O que importa é que a contratação desse leiloeiro vai se dar mediante credenciamento ou uma licitação também na modalidade de pregão, e o critério de julgamento a ser estabelecido nessa contratação, a princípio, é o maior desconto. O leilão aqui estabelecido será precedido da divulgação do edital. Claro, para a administração poder leiloar determinado bem, ela tem que fazer uma divulgação pública do edital para que todos os interessados possam dele tomar conhecimento. E esse edital ele vai ser divulgado em sítio eletrônico oficial. No edital do leilão deverá conter as seguintes informações: a descrição do bem será objeto desse leilão, com suas características, e se o bem a ser leiloado for um bem imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Tem que informar para o particular: vamos leiloar determinado imóvel. Quais são as divisas territoriais desse imóvel, os limites desse imóvel, qual a matrícula desse imóvel e qual o registro, porque os interessados vão fazer a verificação da regularidade, inclusive daquele imóvel, por exemplo. Se for um bem imóvel, vai se estabelecer suas características. Lá no edital do leilão vai estar consignado o valor pelo qual o bem foi avaliado. Isso tem muito caso de leilão aí realizado pelo Departamento de Trânsito, leilões de veículos que foram apreendidos. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado. Então vai estar estabelecido o valor de levantamento do bem foi tal, o preço mínimo que nós aceitamos é esse. As condições de pagamento, e se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Vai estar estabelecido no edital do leilão a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. Ele tem que saber onde eles estão, porque ele vai arrematar esse bem em leilão e ele que vai ter que fazer o transporte. Então tem que ter a indicação de onde o bem está. Pode ser que o transporte seja demasiadamente oneroso e a aquisição do bem já se torne inadequada. O sítio da internet vai estar constado no edital, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente, e é bem excepcional mesmo, poderá ser feito um leilão presencial, mas isso é exceção. O normal é o leilão feito através de e-mail eletrônico, então alterar o sítio da internet, salvo se excepcionalmente for realizado o leilão sob a forma presencial, por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração. Aí poderia ser feito presencialmente com a justificativa. Hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização na excepcionalidade do leilão presencial. Vai também constar no edital a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Pensa em leilão da Caixa, leilão de imóveis feito pela Caixa Econômica Federal, ela vai consignar lá no edital quais são os ônus que recaem sobre aquele imóvel, PTUs atrasados, por exemplo, gravames ou pendências, tem disputa judicial, vai estar constando no edital para que o interessado possa verificar se ele entra numa bola dividida dessa ou não, se tratando de bens imóveis, principalmente, em que existe algum tipo de gravame, algum tipo de disputa. Nós já vimos que esse leilão, como já restou estabelecido, ele pode ser feito por um leiloeiro oficial ou por um leiloeiro designado pela administração, um servidor. Ok. Além da divulgação desse edital do leilão no site oficial do governo, o edital do leilão será também afixado em local de ampla circulação de pessoas,
na sede da administração. Então, publica-se o edital em sítio eletrônico, afixa-se esse edital em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração, poderá ainda, buscando a mais ampla publicidade, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação, para que a informação do leilão chegue ao maior número de pessoas, mais interessados possam aparecer nesse caso. A Receita Federal faz muitos leilões também de bens apreendidos. O leilão, você deve marcar aí, não vai exigir registro cadastral prévio. O leilão não exige registro cadastral prévio e não terá fase de habilitação. E deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor. Aí sim, ele é homologado, na forma definida lá no edital, encerrando-se o leilão. Nós verificamos que existe a figura do diálogo competitivo. Diálogo competitivo é também uma modalidade de licitação, e nesse caso é para contratação de obras, serviços ou compras. A administração realiza, nesse caso, diálogos com licitantes previamente selecionados. Existem critérios objetivos para que esse diálogo possa acontecer, para desenvolver uma ou mais alternativas que sejam, para a administração, capazes de atender às suas necessidades. E ali os licitantes vão apresentar proposta no final, após o encerramento dos diálogos. Essa é a modalidade de diálogo competitivo. Aí diz a lei. O diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, inciso 1, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. Não é um objeto tão comum. Então pode estabelecer diálogos com licitantes previamente selecionados para buscar ali uma solução tecnológica mais adequada. Então vai ser aplicado o diálogo competitivo restritivamente àquela licitação que visa contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou inovação técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Existem, de repente, no mercado, soluções que poderiam ser aplicadas, mas elas não podem ser aplicadas diretamente, porque, nesse caso, elas precisam de uma adaptação. Se precisa de uma adaptação, nós vamos aplicar aqui o diálogo competitivo, porque se a administração não pode satisfazer sua necessidade sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, o diálogo competitivo pode permitir que soluções inovadoras sejam apresentadas. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Se fosse possível precisar as especificações técnicas lá no edital por parte da administração, seria outra modalidade de licitação e não diálogo competitivo. Ele é cabível, essa modalidade é cabível, quando é impossível especificar tecnicamente com precisão os elementos daquela contratação. Aí cabe o diálogo competitivo. Esses são alguns elementos. Além disso, o diálogo competitivo cabe restritamente aquelas contratações em que a administração verifique a necessidade de definir e identificar os meios e alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. Ela quer que a administração, primeiro, definir e identificar os meios e as alternativas. Pode ser mais de um. Por exemplo, ela quer definir e especificar a solução técnica mais adequada. Vamos chamar licitantes previamente selecionados, para que esses licitantes previamente selecionados pela administração possam discutir e apresentar alternativas ou soluções técnicas mais adequadas, para que esses licitantes previamente selecionados eles possam aqui observar os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. Quais são os requisitos técnicos que terão que ser preenchidos? No diálogo competitivo, isso pode ser estabelecido. Ou então, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Caberia o diálogo competitivo nessa hipótese em que licitantes previamente selecionados são chamados a debater e encontrar as soluções mais adequadas para a administração pública. É isso que se faz dentro da estrutura dessa modalidade de licitação, complementado ainda aqui no nosso parágrafo primeiro. Na modalidade de diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. São disposições que estão na lei. Eu vou falar aqui tanto de diálogo competitivo, que ao final dessa apresentação, você já terá o domínio adequado, dizendo, olha, diálogo competitivo
é uma modalidade de licitação em que a administração chama licitantes previamente selecionados. Através de diálogos com esses licitantes, se busca estabelecer a solução mais adequada para aquela contratação que a administração pública pretende fazer. Ponto. Isso é um diálogo competitivo, modalidade de licitação. Na modalidade de diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital no seu sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas. Então, a administração já publica o edital dizendo assim, olha, as minhas necessidades são tais e as exigências que precisam ser cumpridas são essas. E estabelecerá no prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Então, o público em geral vai tomar conhecimento, a administração no edital diz, olha, eu tenho uma necessidade de solucionar tal problema, e as exigências são tais. Estabelece o prazo mínimo de 25 dias úteis para que haja a manifestação de interesse na participação da licitação. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes, que aí serão chamados para o diálogo competitivo. Para a pré-seleção dos licitantes, deverão ser previstos em edital, serão admitidos todos os interessados que preenchem os requisitos objetivos da lei estabelecidos. A divulgação de informações de modo discriminatório que possam implicar vantagem para algum licitante é proibida, tá? A administração não pode divulgar informações de maneira discriminatória que produzam algum tipo de vantagem para algum licitante. Isso é proibido. Além disso, a administração não poderá revelar aos outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Determinado licitante nesse diálogo competitivo apresentou uma solução. Essa solução não pode ser informada aos demais licitantes, a não ser que esse que a apresentou autorize. Se há informações sigilosas, essas informações sigilosas prestadas por um licitante, elas não podem ser comunicadas aos outros licitantes, sem que esse que as prestou autorize. Isso seria uma violação do próprio sistema. São algumas vedações que a lei aqui apresenta. Cessa nessas vedações? Nessas previsões? Não, existem outras. Na modalidade de diálogo competitivo, a fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Então, a administração vai prolongando essa fase de diálogo, vai mantendo essa fase com diversos licitantes previamente selecionados, até que, em determinado momento, se identifique a solução para aquele objeto que ela pretende contratar ou qualquer outra solução que atenda às suas necessidades. Ela prolonga a fase de diálogo. As reuniões com os licitantes pré-selecionados, onde o diálogo acontece, elas serão registradas em ata, gravadas mediante a utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Isso é para garantir ali, efetivamente, a rigidez desse processo dentro da etapa em que os diálogos são realizados. O edital pode prever ainda a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou propostas a serem discutidas. Então, se o edital entendeu, superei determinada etapa, vou para a seguinte. É uma fase depois da outra. Pode prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase ela pode se restringir às soluções ou às propostas a serem discutidas. Então, em determinado momento eu discuto isso, em outro momento eu discuto aquilo. O edital pode trazer? Sim, o edital pode trazer. Além disso, a administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, ela deverá juntar aos autos do processo licitatório os registros e aquelas gravações em áudio e vídeo que foram feitas da fase de diálogo. Vai iniciar a fase competitiva, com a divulgação do edital contendo a especificação da solução a que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados. Então, na fase de diálogo, o que se está buscando aqui é efetivamente estabelecer qual é a solução. A solução foi encontrada, vamos fazer a publicação do edital. Então, faça a publicação do edital, divulga o edital, contendo a especificação da solução que vai atender às necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa. A partir dali, vai abrir o prazo, não inferior a 60 dias úteis. Então, resolveu a fase de diálogo, publica seu edital contendo a solução que atenda à administração, com um prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados, na forma do inciso 2 deste parágrafo, para que eles possam apresentar suas propostas
que deverão conter os elementos necessários para a realização do objeto. Trago aqui o inciso 2 para você relembrar. Lá no inciso 2 do parágrafo 1º aqui desse artigo vai dizer assim: critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital. Serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos aqui estabelecidos. Então, para todos os licitantes pré-selecionados, aqui na fórmula do inciso 2, para que eles possam apresentar as suas propostas em prazo não inferior a 60 dias úteis. Deve conter todos os elementos necessários para a realização do projeto. Isso dentro da perspectiva da modalidade diálogo competitivo. Vemos a ideia de como essa modalidade de licitação funciona, mas existem alguns complementos ainda. Não fecha por aqui. Nós temos que observar alguns outros elementos dentro do diálogo competitivo, como, por exemplo, a administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação em desfavor de algum dos competidores, nem distorçam a concorrência entre as propostas. Mas a administração pode sim pedir esclarecimentos ou ajustes naquelas propostas. A administração também pode, no diálogo competitivo, definir a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva. Ela vai definir quem venceu baseada nos critérios que ela própria estabeleceu no início da fase competitiva, assegurando a contratação mais vantajosa como resultado. Então, vai contratar aquele que apresentou a maior vantagem como resultado para a administração pública. O diálogo competitivo será conduzido por uma comissão de contratação. Não é um único agente público trabalhando. Não é um agente de contratação apenas. É uma comissão de contratação composta pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Aqui é importante apenas destacar que, a depender do tipo de licitação que será realizado, ou melhor dizendo, do objeto a ser contratado, pode haver a necessidade de a contratação de profissionais para prestar assessoramento técnico à comissão, porque os integrantes dessa comissão podem não ter conhecimento adequado para deliberar sobre um ou outro ponto. Por exemplo, quando atuei em licitações, era muito comum eu solicitar assessoria técnica ou de engenheiros na diretoria de apoio logístico ou de profissionais especializados de técnicos que atuam muito no hospital da Polícia Militar, em se tratando de questões relacionadas com aqueles maquinários que funcionam ou equipamentos que tem no hospital da Polícia Militar e no centro odontológico. Muita parte técnica eu não tinha a menor noção. Solicitava um parecer técnico para poder continuar com a minha licitação, em razão da minha incompetência naquela área de conhecimento específica. É muito comum essa contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Diz aqui o nosso parágrafo 2º que os profissionais contratados para os fins previstos no inciso 11, que é o profissional técnico para assessoramento, esses profissionais eles vão assinar um termo de confidencialidade. Se estão atuando, dando assessoria técnica para a comissão de contratação, vão assinar um termo de confidencialidade, vão se abster de atividades que possam configurar conflito de interesse. Claro, esse profissional para assessoramento técnico da comissão ele não pode estar atuando lá com o licitante, que haveria ali um conflito de interesses. Então, assina um termo de confidencialidade e abstém-se de atividades que possam configurar esse conflito de interesses. Isso é muito importante e relevante para a administração pública. Com isso, nós podemos responder a essa questão do CESP 2022. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, que trata das licitações e contratos administrativos, há uma modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. O nome dessa modalidade de licitação não é diálogo administrativo, não é diálogo cooperativo, não é diálogo avaliativo, é diálogo competitivo. Alguém poderia dizer, mas essa questão é muito simplória. Simplória agora.
A lei é de 2021, essa questão é de 2022. Para se chegar a essa compreensão, o candidato ao CESP 2022, ele teria que ter chegado pelo menos até o artigo 28 da lei. Corresponde, ali no artigo 28, a quase um terço de toda a lei de licitações, que é enorme. Então não é tão simples assim. Assim como a questão seguinte, ela também é do ano agora de 2023, mas para o SEGESP. A Lei 14.133, Lei de Licitações e Contratos, prevê as modalidades de licitação propriamente ditas. Acerca da citada previsão legal, marque a alternativa correta. E aqui tem várias situações que são modalidade de licitação ou não. Não sei. Para eu saber quais são as modalidades de licitação, eu vou comprar. Eu vou comprar com alguém, eu não gosto de comprar sozinho. Compre com Leide. Vou chamar a Leide para me ajudar. Ô, Leide, vamos lá comprar? Ela fala, vamos. Então, vamos lá. Eu tenho o concurso, eu tenho o pregão, eu tenho a concorrência, eu tenho o leilão, eu tenho o diálogo competitivo. Anotei meu mnemônico lá, vou verificar. Letra D. Concorrência, tomada de preço. Tomada de preço está entre modalidade de licitação? Não. Carta convite? Também não. Leilão, pregão, diálogo competitivo? Sim. Registro de preços? Não. Elimino a D. Pregão, concorrência, tomada de preço? Tomada de preço está aqui no meu mnemônico? Tomada de preços? Não. Letra B. Concorrência, tomada de preços, convite. Tomada de preços não está aqui elencado. Convite não está aqui elencado. Concurso e pregão? Sim. Eu eliminei também a assertiva B. O que sobrou para nós? A assertiva A. Pregão. Pregão está aqui. Concorrência. Concorrência está aqui como modalidade de licitação. Concurso está aqui. Leilão também. Diálogo competitivo. Assertiva A. Aqui eu devo marcar. Por gentileza, anote essa bobagemzinha aí do mnemônico. Compre com leite, para você se lembrar das modalidades de licitação. Caso isso apareça na sua prova mais uma vez, é muito provável que apareça, porque as perguntas da lei de licitação encontradas para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em geral, são perguntas mais superficiais sobre o tema, porque esse é um tema muito espinhoso, muito complexo e muito difícil. Difícil para estudar, extremamente difícil para fazer uma licitação, para levá-la a bom termo. Existem muitas variáveis envolvidas em uma licitação, existem muitas camadas de ações que devem ser praticadas. Não é uma tarefa simples, tampouco é uma matéria simplória. Com isso, nós chegamos aos critérios de julgamento. Os critérios de julgamento também são outros elementos que é importante a gente ter um conhecimento. O julgamento das propostas em uma licitação, esse julgamento será realizado de acordo com os seguintes critérios. Na maior parte das vezes, a administração fica aqui, ó, no menor preço. A depender da modalidade de licitação e do objeto da contratação, pode ser que o julgamento se baseie no maior desconto, ou menor preço ou maior desconto. Em outros casos, vai desenvolver, por exemplo, um projeto ou a contratação de uma consultoria especializada, pode ser melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Depende daquilo que vai ser contratado. Ou pode-se fazer a junção entre o menor preço e a melhor técnica. Então, o critério para o julgamento pode ser técnica e preço. No caso do leilão, em que a administração vai buscar aqui a alienação de alguma coisa através da venda dessa coisa, desse objeto, pode ser o maior lance. O maior lance é no caso de leilão. Quem deu o maior lance leva, que tem aí a maior vantagem para a administração. Ou, em alguns casos, o critério do julgamento das propostas pode ser o maior retorno econômico para a administração. Pelas expressões aqui utilizadas, nós estamos vendo que os critérios de julgamento, via de regra, eles vão trazer para a administração um maior ganho, seja pelo menor preço, seja pelo maior desconto, seja pela melhor técnica ou conteúdo artístico, seja por técnica e preço, seja o maior lance do caso de leilão, ou maior retorno econômico. No fim das contas, traz para a administração alguma modalidade ou algum tipo de ganho em razão dessa licitação realizada. O julgamento por menor preço ou por maior desconto, nós vimos que tem aí, pode ser menor preço ou pode ser maior desconto. E quando couber também, o julgamento por técnica e preço considerará o menor
dispêndio, o menor consumo, o menor custo para a administração, atendido os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Não é só comprar pelo menor preço, o edital vai estabelecer parâmetros mínimos para a aquisição. Por exemplo, não sei dizer se ainda hoje acontece, mas na administração pública é muito comum, na academia da Polícia Militar, eu ministro aula lá. Aí você chega lá para utilizar uma caneta. Não tem uma caneta, um pincel para quadro branco desse tipo recarregável. Tem um pincel para quadro branco, muitas vezes de uma marca desconhecida. Você vai escrever com o pincel não funciona, ou funciona muito pouco, a durabilidade é muito reduzida, porque utilizou-se apenas o menor preço. O edital não trouxe uma especificação adequada, talvez, não sei dizer que não conheço o edital, estou tratando disso como hipótese. Não trouxe ali os elementos necessários para que se evitasse que um produto de uma qualidade tão baixa fosse adquirido, que apresentou o menor preço, mas o produto é muito ruim. Onde todo mundo reconhece isso? Em licitações em que vai se comprar, por exemplo, o tal do papel higiênico. Eu compro um papel higiênico de péssima qualidade ou papel toalha para enxugar as mãos de péssima qualidade, que você, ao invés de usar um ou dois, você usa 10 para conseguir enxugar sua mão. Você vai retirar do equipamento, ele já vai se desfazendo. Tem o menor preço, é verdade, mas a qualidade é péssima. Então aqui nós temos algumas soluções. Aqui no artigo 34, o julgamento por menor preço ao maior desconto e quando couber técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Às vezes a qualidade é muito ruim. Inclusive, em algumas licitações que participei, nós solicitamos a amostra. Apresenta aqui o que você vai me entregar. Porque dependendo do que você vai me entregar, você já vai ser eliminado aqui, porque a sua qualidade é péssima, eu não vou querer. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, eles poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, do menor custo. Então a administração tem que fazer esse cálculo. Olha, existe ali a possibilidade de manutenção, reposição, a própria depreciação. Isso tudo vai estar, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, da menor despesa, do menor custo para a administração. Sempre, é claro, que forem objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. O julgamento por maior desconto tem situações em que o critério de julgamento da licitação é esse, maior desconto, terá como referência o preço global fixado no edital de licitação. E o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Ok, vou dar aí o maior desconto, é o critério de julgamento, a referência é o preço global fixado lá no edital de licitação. E se determinada licitante saiu como vencedor, se houver um aditivo desse contrato, esse desconto será aplicado também no aditivo. Porque senão o indivíduo vai dizer, não, era só para a licitação primeira, para o aditivo não. Aí a lei vai dizer claramente, olha, se houve maior desconto, saiu como licitante vencedor, esse maior desconto estabelecido será também aplicado lá na frente, caso haja em algum momento um termo aditivo. Vamos aplicar também esse maior desconto ao termo aditivo, é muito importante essa fixação. O julgamento por melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Pensa em projeto arquitetônico, paisagismo, cabe também. Então, o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. O edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Então, em se tratando de melhor técnica ou conteúdo artístico, se considera exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. O edital define qual é o prêmio para o vencedor, qual é a remuneração para o vencedor. O critério de julgamento de que trata o CAPT, que é melhor técnica ou conteúdo artístico, poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. É exatamente onde se faz essa contratação com esse critério de julgamento, melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. É para isso, projetos e trabalhos de natureza técnica, projetos e trabalhos de natureza científica, projetos e trabalhos de natureza artística. É onde esse tipo de critério de julgamento invariavelmente é aplicado. Ainda dentro da ideia de julgamento, mas agora por técnica e preço, esse julgamento vai considerar a maior pontuação obtida
a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica, de preço da proposta. Então, o edital vai ter ali um barema, estabelecendo quais são os critérios objetivos para se estabelecer essa técnica e preço. O edital já tem um barema e vai se aplicar ali nesse barema, nessa medida, se o critério técnico ou o critério de preço foi observado dentro dos parâmetros previamente fixados. Esse critério de julgamento aqui tratado, técnica e preço, será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração. Então, lá no edital vai estar estabelecido alguns requisitos mínimos que devem ser observados. Nesse sentido, pode-se adotar esse critério de julgamento de técnica e preço quando se verificar que o preenchimento desses requisitos mínimos ali estabelecidos é relevante aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de, por exemplo, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Claro, é um trabalho intelectual, tem que verificar a melhor técnica, tem que se verificar o preço. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada, de domínio restrito. Poucas empresas, poucos profissionais têm domínio dessa tecnologia, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Ali o critério de julgamento é técnica e preço, que é majoritariamente serviço de tecnologia sofisticada, de domínio restrito. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Aí o critério de julgamento é técnica e preço. São bens e serviços especiais de tecnologia da informação. Ali, a administração, lá no edital, estabelece os requisitos mínimos que são relevantes para ela, aos fins pretendidos pela administração. Obras e serviços especiais de engenharia. Veja que todos há uma complexidade na contratação. Técnica e preço é o critério de julgamento mais adequado. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes. Não pode ter mais de uma forma de prestar aquela solução, conforme critérios objetivamente definidos no edital. Como pode ser prestada a atividade, a solução de mais de uma forma, o critério aqui a ser adotado pode ser de técnica e preço, que é aquele critério que será escolhido quando o estudo técnico preliminar indicar, demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que eventualmente superarem os requisitos mínimos fixados no edital, essa avaliação é relevante para os fins pretendidos pela administração. Aí vamos adotar o critério de técnica e preço. Ainda temos, dentro da perspectiva desse julgamento de técnica e preço, julgamento por técnica e preço, nós já vimos, quando estudamos o capítulo 36, observa essa maior pontuação obtida na ponderação dos fatores objetivamente previstos no edital, naquelas notas atribuídas aos aspectos técnico e de preço, de acordo com o barema que o edital trouxe. Agora veja, no julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes. Primeiro se faz a análise da proposta técnica e depois se faz a análise do preço, não é o preço apenas. Na proporção máxima de 70% da valoração para a proposta técnica. Então, a proposta técnica tem um peso maior, 70% de valoração, porque é a solução técnica mais adequada. Nós não vamos ficar presos apenas no preço, na proporção máxima de 70% da valoração para a proposta técnica. O desempenho pretérito, aquilo que a empresa, por exemplo, ou que o licitante fez no passado, é relevante. O desempenho pretérito, o desempenho passado na execução de contratos com a administração, deve ser considerado na pontuação técnica. Já prestou serviço anteriormente para a administração,
já apresentou uma solução anteriormente para a administração? Como é que foi executado no passado? A execução foi adequada? A execução foi perfeita? Isso vai ser ponderado lá na pontuação técnica, observados os parágrafos 3º e 4º do artigo 88 dessa lei e no regulamento. Aí eu trago aqui, só para citar, o artigo 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação prevista nesta lei. Você vai ver que o que eu vou discutir aqui no artigo 88, nos parágrafos 3º e 4º, se trata apenas do desempenho pretérito desse licitante, aquilo que ele já fez no passado, que vai ser considerado na sua pontuação técnica. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, e esse contratante vai emitir um documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e eventuais penalidades aplicadas, o que constará no registro cadastral em que a inscrição for realizada. Veja, vai ser produzido pela administração documento comprobatório da avaliação da execução daquele contrato. Então, o licitante aqui, ele já vai ter esse documento em mãos, esse documento comprobatório que apresenta ou que comprova seu desempenho passado. E olha no parágrafo 4º do artigo 88. A anotação de cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3º desse artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência. Veja o que me interessa aqui, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. Aqui é a forma que o licitante vai demonstrar o seu desempenho pretérito. Esse desempenho pretérito deverá ser considerado da pontuação técnica. O edital vai estabelecer lá o parâmetro em que o desempenho pretérito vai ser pontuado. Isso dentro da característica técnica. É importante, estou usando o critério de julgamento de técnica e preço. Aqui é um elemento apto a demonstrar como a avaliação técnica é feita, de acordo com a regra aqui estudada no parágrafo 3º. Ainda dentro dessa construção, nós chegamos no artigo 37, agora com o critério de julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço. Pode ser melhor técnica ou técnica e preço. Esse critério deverá ser realizado da seguinte maneira: verificação da capacitação e da experiência do licitante. Ora, melhor técnica ou técnica e preço? Vamos ver. Esse licitante tem capacitação técnica para entregar aquilo que nós pretendemos contratar? Esse licitante tem experiência nesse contrato aqui estabelecido? Então, verifica-se no critério de melhor técnica ou técnica e preço, que é um critério de julgamento, a capacitação e a experiência do licitante, comprovada por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Lá na licitação, quando eu atuava, em alguns casos, se requeria sim a comprovação da capacidade técnica e o licitante apresentava documentos comprobatórios que ele já havia desenvolvido atividades daquela natureza, através de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Isso para demonstrar a sua capacitação e a sua experiência. Além disso, no critério de melhor técnica ou técnica e preço, nós vamos realizar, por exemplo, nesse critério, a atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada. Então, haverá uma banca designada para fazer a avaliação ou atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa, pela qualidade, uma banca designada para este fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital. Considerados a demonstração do conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Normalmente, na administração militar, não se costuma muito observar esse critério, porque as licitações nem sempre são tão complexas. Em obras, isso pode ser muito observado. No HPM também, mas nas outras licitações nem tanto. Elas são as licitações mais comuns. Mas quando você vai para a administração federal, por exemplo, grandes obras, soluções tecnológicas mais complexas, isso aqui é
bastante levado em consideração. Então, estabelece uma banca designada, quesitos de natureza qualitativa, e a banca vai estabelecer notas, isto para melhor técnica ou técnica e preço. Ou também vai se observar a atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferidas nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 dessa lei, e em registro cadastral unificado, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu trago mais uma vez o parágrafo 3º do artigo 88, nós já vimos. A lei vai estabelecer que a atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que vai emitir o chamado documento comprobatório da avaliação realizada com menção a seu desempenho na execução contratual. Então, no julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, haverá atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores. Isso aqui é quase que mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, fazendo uma analogia, é quase que a nossa avaliação de desempenho, verificamos a avaliação do desempenho anterior. Isso vai receber uma nota aqui, dentro do critério de julgamento, melhor técnica ou melhor preço. Melhor dizendo, melhor técnica ou técnica e preço. Ganha-se uma pontuação. É importante para o licitante, é importante para a administração pública. Ainda, dentro dos critérios do nosso artigo 37, nós vamos lá no parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2. Está lembrado da banca? A banca é aquela banca designada que vai atribuir notas a quesitos de natureza qualitativa para o critério de julgamento, melhor técnica ou técnica e preço. Então, a banca ali referida, ela terá no mínimo 3 membros. No mínimo, 3 membros. E poderá ser composta de essa banca que vai atribuir notas, ela terá no mínimo 3 membros e ela poderá ser composta de servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. É uma hipótese de montagem dessa banca. Ou profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados no edital. Porque, às vezes, o objeto a ser contratado é muito complexo. Ela poderá ser composta de servidores efetivos ou profissionais contratados por conhecimento técnico, por experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados, conforme o artigo 7º dessa lei. Eu trago o artigo 7º aqui só para trazer a ideia da gestão por competências. Diz o artigo 7º assim: caberá à autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de organização administrativas indicarem promover a gestão por competências, designar agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos. Vem todos os requisitos dos agentes públicos, preferencialmente servidor efetivo ou empregado público de quadros permanentes, e segue relação. O que eu quero buscar do artigo 7º? Para o critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço, existe a possibilidade da formatação de uma banca. Essa banca é composta no mínimo de 3 membros, para poder dar ali uma avaliação e uma pontuação baseada no critério aqui estabelecido. Então, ela vai atribuir notas. Essa banca pode ser composta, portanto, por servidores efetivos ou ela pode ser composta por profissionais contratados em razão do conhecimento técnico. Caso se decida pela contratação de profissionais com conhecimento técnico, eles vão atuar na banca, é verdade, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme disposto no artigo 7º, supervisionado por agentes públicos. Aí os agentes públicos vão supervisionar esse profissional contratado para fazer parte da banca em que vai pontuar as notas dos quesitos de natureza qualitativa. É só disso que trata o inciso 2 do parágrafo 1º. Vamos ao artigo 37, agora no parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação. Nós não estudamos esse ponto ainda. Há situações em que a licitação é inexigível, tratando de hipóteses, por exemplo, de contratação direta. Não é disso que nós estamos tratando, não. Então, deixa o caso da inexigibilidade lá. Tirando os casos de inexigibilidade de licitação,
porque para eles a regra é outra. Tirando eles, na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, previsto nas alíneas A, D e H do inciso 18 do caput do artigo 6º desta lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$300 mil, julgamento será por. O decreto 11.871 de 2023 atualizou esse valor, mas nós não vamos pensar nisso não. Nós só estamos pensando aqui no seguinte, olha, é uma licitação para a contratação de serviços técnicos especializados quando não coube a inexigibilidade, porque se couber a inexigibilidade, aplica-se as regras dela. Não coube. Essa contratação de serviços técnicos especializados, natureza predominantemente intelectual, previsto lá no artigo 6º que eu trago aqui. Só para lembrar. Para os fins desse artigo, considera-se, inciso 18, serviços técnicos especializados, natureza predominantemente intelectual, aqueles realizados em trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, é um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, assim como é a fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, como também é controle de qualidade tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição desse artigo. Então, aqui seriam serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Assim, no caso da licitação para a contratação desses serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$300 mil, o julgamento será por melhor técnica, é o critério a ser observado, porque é um serviço técnico de natureza predominantemente intelectual acima de R$300 mil, melhor técnica ou técnica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. A proposta técnica tem um peso maior, 70% na sua valoração. É só disso que está tratando o artigo 37 nesse aspecto. Acrescento ainda, dentro da grande seção dos critérios de julgamento, a regra do nosso artigo 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção da pontuação devida à capacitação técnica profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Me parece uma decorrência lógica, né? Houve uma licitação, o critério de julgamento escolhido foi melhor técnica ou técnica e preço. Significa que, tecnicamente, tem um profissional capacitado para realizar aquilo que foi o objeto da contratação. Então, se estabeleceu a pontuação devida a essa capacitação técnico-profissional. Nesse sentido, a obtenção da pontuação exigirá que a execução daquele contrato tenha participação direta e pessoal. Participação direta e pessoal do profissional correspondente, daquele profissional que foi indicado como o que tem a competência técnico-profissional. Ele vai ter que atuar direta e pessoalmente, senão não teria o menor sentido. Ele apenas apareceria com o seu nome, mas não realizaria nada. Não, ele vai realizar diretamente as atividades na execução daquele contrato. O artigo 39 não encerra ainda a questão relacionada com o critério de julgamento. Nós estamos dentro desse grande tópico. E dizer, o julgamento por maior retorno econômico. Existe também esse critério de julgamento que nós vimos. Maior retorno econômico. Ele é utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência. Essa modalidade, maior retorno econômico, ele é utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência. Sim, esse contrato vai ter que trazer para a administração um maior retorno econômico, por isso que o nome é contrato de eficiência. Considerará a maior economia para a administração e a remuneração do contratante, do licitante, deverá ser fixada em um percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Então, o papel do licitante é trazer economia para a administração, economicidade. O seu ganho vai estar baseado em um percentual que incidirá de forma proporcional à economia que ele produziu. Por
isso o nome do contrato é contrato de eficiência. Aí, o critério de julgamento é maior retorno econômico. Nas licitações que adotarem, portanto, o critério de julgamento de que trata o CAPT, que é naquelas licitações baseadas na celebração de contrato de eficiência, é onde isso pode ser aplicado, os licitantes apresentarão proposta de trabalho que deverá contemplar. Lá na proposta, para posterior contrato de eficiência, deverá conter as obras, os serviços ou os bens com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. Então vai aparecer lá a proposta, obras, serviços ou bens com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem, ao serviço e à unidade monetária. Qual é a economia que se espera gerar com esse contrato de eficiência? Além disso, os licitantes deverão apresentar uma proposta de preço que corresponda ou que corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa também em uma unidade monetária, já que eu estou trabalhando com um contrato de eficiência. Os elementos deverão estar ali contidos. O edital de licitação deverá prever parâmetros, e esses parâmetros aqui não são parâmetros quaisquer, são parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução desse contrato, que é o contrato de eficiência. São parâmetros objetivos para mensurar, para medir qual foi a economia. Deverá servir de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado, já que o critério de julgamento é maior retorno econômico, é com base na economia gerada, o licitante será remunerado. Para efeito de julgamento da proposta, ali dentro da celebração dessa modalidade de licitação, baseado num contrato de eficiência, para o julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. O que interessa aqui para o efeito de julgamento da proposta é qual é o retorno econômico gerado para a administração pública. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, pode ser que o licitante tenha apresentado a sua proposta, o contrato de eficiência tenha sido assinado, mas não foi gerada a economia prevista, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Ele não conseguiu gerar a economia prevista no contrato. Então, a diferença entre a economia contratada, que ele deveria gerar, e a efetivamente obtida, vai ser descontada da remuneração dele. Claro, porque é um contrato de eficiência. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Quando ele não consegue gerar nem o mínimo necessário, a economia contratada e efetivamente obtida ela for superior ao limite máximo estabelecido, o edital vai estabelecer e vai fixar qual é esse limite máximo. Foi superior, haverá ainda uma sanção, porque ele não cumpriu em nada, esse licitante, aquilo que foi consignado no contrato de eficiência. Tudo isso que eu trabalhei até aqui está baseado nos chamados critérios de julgamento. Agora nós entramos em outro tema, que é a seção 4, disposições setoriais, cuidando inicialmente das compras. Você vai do artigo 40 ao 44, as compras públicas, né? Para a administração, isso parece básico, né? Que a gente pode pegar até, claro que tem que guardar as devidas proporções, porque nem tudo aquilo que a gente faz em casa vai servir necessariamente para as compras públicas. Mas o raciocínio é bastante razoável. Para nós podermos ir às compras no nosso plano privado, a gente faz planejamento. Nós não vamos a um supermercado, a um hipermercado e saímos comprando de maneira aleatória. Você tem uma questão do recurso que você dispõe, dos objetos que você precisa, da quantidade que naquele momento deve ser adquirida. Tudo isso está baseado em um planejamento que você fez. Nas compras públicas, a ideia do planejamento se aplica de idêntica maneira. O planejamento de compras ele deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: a expectativa de consumo anual. Aquele material é consumido anualmente pela administração em qual quantidade? O planejamento vai considerar isso. Qual é a expectativa que nesse período se consuma? E deve observar o seguinte: condições de aquisição, pagamento, semelhantes às do setor privado. Então, já no planejamento, deve-se considerar condições de aquisição, principalmente em relação a preço.
Aqueles licitantes costumam apresentar preços maiores para a administração, mas deve considerar no planejamento as condições de aquisição e pagamento semelhantes àquelas que são praticadas no setor privado. Deve também o planejamento considerar processamento por meio de sistema de rede de preço, quando pertinentes. A gente vai ver isso mais à frente. Isso é muito importante, o sistema de registro de preço, naquela compra pública. Couber a aplicação do sistema de registro de preço, nós devemos aplicar o processamento por essa metodologia. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo também. Mas a administração, dentro desse planejamento, vai considerar quais são as unidades e quantidades a serem adquiridas em razão de um consumo provável, já que ela tem um levantamento daquilo que anualmente se consome, daquele determinado material, por exemplo, utilizando, sempre que for cabível, medidas adequadas técnicas, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido também o fornecimento daquele material de forma contínua. Lá no planejamento dessas compras, se considera também as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Aqui eu vou chegar num aspecto, embora não seja esse o tópico, mas só para fazer uma citação para você se lembrar. No governo federal anterior, na época em que eclodiu a pandemia da Covid-19, você deve ter colhido inúmeras informações sobre perdas de vacinas. Perdas de vacina, porque as pessoas em alguns locais não queriam tomar a vacina, em outros porque não houve uma adequada distribuição desses materiais e eles venceram em depósitos da administração federal, em outros casos venceram em depósitos da administração estadual e da administração municipal, inclusive. No governo atual, nós também temos problemas agora, principalmente vinculados ao Ministério da Saúde, com vencimento de doses cavalares de vacinas, que não houve adequada distribuição, que não houve o adequado uso, e a administração só deixando recursos públicos escorrer pelo ralo. Nós falamos, o recurso público é sempre escasso. O recurso é escasso e mal administrado. Então, nós temos sucessivas situações em que não se calcula adequadamente o prazo de validade daquele material. E pode ser que o prazo de validade seja um prazo exíguo, curto demais, e a administração não terá condições de fazer a distribuição desse material, porque a distribuição é complexa. Então, nós temos que considerar todos esses elementos. Observe. Inciso 4. O planejamento vai considerar as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Isso tem que ser observado. Inclusive, agentes públicos têm que ser punidos quando vencem aí materiais sem adequada distribuição. A logística é complexa, mas não podemos deixar vencer. E atendimento aos seguintes princípios. O edital vai considerar atendimento aos princípios, por exemplo, da padronização, consideradas a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Se o princípio da padronização for observado, a administração terá condições de comprar de maneira mais efetiva e mais adequada aquele produto específico, que é a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Isso é padronização nas compras públicas. Também vai atender o princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso esse parcelamento dessas compras. Observará também, eu já citei a hipótese de responsabilização, a questão da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Compara, dentro da responsabilidade fiscal, qual é a despesa estimada com aquela que está prevista no orçamento, para que aí sim a compra pública possa ser realizada. O princípio da padronização, do parcelamento, da responsabilidade fiscal. Tudo isso deve ser olhado dentro do planejamento. Tudo isso deve ser considerado no planejamento das compras públicas. Além disso, nós sabemos que nos nossos processos licitatórios, ou procedimentos licitatórios, nós precisamos invariavelmente de um termo de referência. Esse termo de referência é que vai indicar aquilo que vai ser feito, inclusive aquilo que vai ser comprado. Esse termo deverá conter elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º, além das informações que eu vou tratar daqui a pouco. Primeiro, eu vou lá no artigo 6º, no inciso 23, só para indicar mais uma vez o que vem a ser esse termo de referência. É o documento necessário para a contratação de bens e serviços
e deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. O que eu trago aqui é apenas uma lembrança do termo de referência. Vai ter nele a definição do objeto, incluído sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato, e, se for o caso, a possibilidade de prorrogação do contrato. A fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes, ou quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. A descrição da solução como um todo, considerar todo o ciclo de vida do objeto e demais requisitos. O parágrafo 1º do artigo 40 vai dizer que nas compras públicas, o termo de referência deverá conter os elementos aqui indicados, eu só fiz uma lembrança, além das seguintes informações. São informações que estarão contidas no termo de referência. A especificação do produto, preferencialmente conforme o catálogo eletrônico de padronização. Doutor e doutora, se o objeto, se o produto já está no catálogo eletrônico de padronização, utilize essa especificação. A aquisição será mais fácil. Observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Reclamei da caneta, né? Requisito de qualidade, rendimento, compatibilidade, para que a compra não seja baseada apenas no menor preço de um produto inadequado. Lá no termo de referência vai ter também a seguinte informação: indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para o recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. Tem que ter a indicação da entrega, porque o licitante tem que saber disso no momento da formalização da sua proposta. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for aplicável. Qual é a garantia que o licitante tem que apresentar? Vai ter no termo de referência. Quais são as condições de manutenção e assistência técnica que ele deverá cumprir? Tem que estar no termo de referência, naqueles casos em que isso for aplicável. Além desses temas iniciais, nós temos a possibilidade também do parcelamento. Na aplicação do princípio do parcelamento referente às compras públicas, nós sabemos que esse princípio é um princípio que pode ser aplicado baseado no parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Então, na aplicação desse princípio do parcelamento referente às compras, deverão ser consideradas: é viável a divisão do objeto em lotes? Se for viável, poderia ser feito o parcelamento. Então, verifica-se se é cabível, se é viável a divisão do objeto em lotes, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local. Pode ser feita a aquisição no mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde, claro, sejam atendidos os parâmetros de qualidade. Vamos aplicar o princípio do parcelamento, verificando a possibilidade de aproveitar as peculiaridades do mercado local. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Isso é importante. Lá, o princípio do parcelamento vai considerar, inclusive, essa ideia: ampliação da competição e evitar a concentração de mercado, para que mais licitantes possam participar e não sempre as mesmas empresas. O princípio do parcelamento relacionado às compras tem também essa consideração. Olha, vamos ampliar a competição. Olha, vamos evitar a concentração de mercado. Isso é importante. Isso é extremamente relevante. Dentro ainda do tema do parcelamento, o parágrafo 3º vai dizer uma situação sobre o parcelamento quando ele não será adotado. Diz assim o nosso parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando não será cabível, quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos, ou a maior vantagem na contratação, recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Não vamos comprar fornecedores diferentes, porque se comprar de um mesmo fornecedor, teremos uma maior economia de escala, um preço melhor, já que estamos comprando uma quantidade maior. A redução do custo de gestão de contratos. Não vamos parcelar para diversos fornecedores, porque aqui nós teremos um contrato só, fica mais fácil a gestão desse contrato. Ou a maior vantagem na contratação, recomendar a compra do item de um mesmo fornecedor, aí o parcelamento não será aplicado. Assim como ele não será aplicado quando o objeto a ser contratado configurar um sistema único e integrado. O objeto configura um sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido,
se houver parcelamento. Então, não se aplica. É o sistema único integrado. Ou também não se aplicará o parcelamento mais de um fornecedor quando o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Existe possibilidade de se comprar determinada marca? Existe. E se isso levar a um fornecedor exclusivo, não seria possível fazer parcelamento. Em alguns casos, por incompatibilidade. Por exemplo, assim diz o parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, vou trazer para cá o inciso 3 do parágrafo 1º. Lá diz assim, ao tratar do termo de referência, depois diz que deverá conter a seguinte informação: especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Então, em relação à informação de que trata o inciso 3, que é a garantia, as condições de manutenção e assistência técnica, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante. A administração vai analisar e, desde que esteja baseado em fundamento técnico, pode dizer assim: olha, esse serviço de manutenção e assistência técnica deverá ser realizado com deslocamento de técnico ou a disponibilização em unidade de prestação de serviço localizada em uma distância compatível com suas necessidades. Por quê? Às vezes, para uma contratação de determinado objeto que precisa de manutenção. Só que a manutenção, por exemplo, é em outro estado da federação. Isso vai inviabilizar o desenvolvimento do trabalho da administração. Então, nesse caso, desde que baseado em um fundamento técnico, a administração pode exigir o seguinte: que o serviço de manutenção técnica de assistência seja mediante o deslocamento do técnico até a unidade, ou a disponibilização em uma unidade de prestação de serviço localizada em uma distância compatível com as necessidades da administração. E aí vai se acabar até limitando o licitante em algumas situações, mas com justificativa. Ele não tem condições de prestar assistência técnica no local, ou se a assistência técnica dele é muito distante, isso criaria dificuldades para a própria administração pública. Esse é o contido no parágrafo 4º do nosso artigo 40. E aí a gente avança, chegando nas disposições do artigo 41, ao assim estabelecer: no caso de licitação que envolva fornecimento de bens. Vai fornecer bens para a administração. Nesse caso, a administração poderá, em um caráter excepcional, ela poderá fazer, indicar uma ou mais marcas. Ou ela pode indicar um ou mais modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses. Então, a administração, em se tratando de bens, excepcionalmente, ela pode indicar marcas ou modelos, justifica. Isso só pode ser feito nas seguintes hipóteses: em decorrência da necessidade de padronização do objeto. Então, tem que ser de determinada marca ou de determinado modelo para padronizar. Justifica. Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas, padrões já adotados pela administração. Pode ser, se comprar de outra marca, não vai atender às plataformas que a administração montou e os padrões que a administração está adotando. E aí teria que direcionar para uma marca ou para um modelo específico. Tem que haver justificativa. Ou quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. É uma marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor e é a única capaz de atender às necessidades. Aí poderia indicar a marca, ou as marcas ou os modelos. Ou quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo. Mas aqui, a indicação de determinada marca ou de determinado modelo está sendo usada apenas para servir como referência. Aí os licitantes compreenderão a identificação do objeto quando comparado com determinada marca ou com determinado modelo, só como referência. Aí poderia haver indicação de marcas ou modelos em se tratando de fornecimento de bens. Além disso, em se tratando de fornecimento de bens, a administração pode, de maneira excepcional, ela pode exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada
a necessidade de sua apresentação. É extremamente comum em material odontológico e no próprio hospital da Polícia Militar que determinado produto que vai ser adquirido se exija uma amostra, uma prova de conceito, ali na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período da vigência do contrato ou da ata de registro de preço. Isso está, desde que esteja previsto no edital e seja justificado, porque tem que se saber o que vai ser entregue. Em alguns casos, a exigência de amostra é fundamental, mas isso é excepcional. Assim como a administração poderá, excepcionalmente, vedar a contratação de marca ou a contratação de produto. Quando é que ela poderá vedar? Essa marca eu não quero. Esse produto eu não quero. Quando, mediante processo administrativo, instaurou um processo, restou comprovado que produtos adquiridos e utilizados pela administração anteriormente não atendem aos requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Então, ela contratou no passado, até instaurou um processo administrativo, demonstrou que aquele produto não servia e vai dizer assim, olha, vamos vedar a contratação dessa marca, esse modelo. Essa não pode. É a brincadeira do pincel. Tem que vedar determinadas marcas. São muito ruins. Ou é a brincadeira do papel higiênico. Esse papel higiênico da marca tal ou produto X não pode ser adquirido. Ele é muito ruim. Ou papel toalha. Não enxuga nada. Consome demais. Não serve para os fins ao que se destina. Aí haveria a possibilidade excepcional de vedar a contratação dessa marca ou desse modelo. Também poderá o edital, excepcionalmente, ou melhor, aquela licitação de fornecimento de bens, excepcionalmente, solicitar de maneira motivada uma carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato, no caso de licitante, revendedor ou distribuidor. O licitante é apenas um revendedor ou distribuidor, ele poderá querer furtar-se da responsabilidade. Aí no edital poderia se exigir, por exemplo, uma carta de solidariedade, em que o fabricante assume a responsabilidade de solidariamente garantir a execução do contrato. Isso é excepcional, mas pode ser exigido. Além disso, diz o parágrafo único, a exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo, que é a exigência de amostra ou a exigência de prova de conceito. Essa exigência restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor. Provisoriamente, porque eu tenho que olhar a amostra primeiro, quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances. Então, é esse que provisoriamente vencedor que vai apresentar a proposta, a amostra. Apresentou, foi desclassificado, vamos chamar o próximo. Vai ser o provisoriamente vencedor. Pede-se a amostra do próximo, assim sucessivamente, até se identificar aquela amostra que se adequa ao objeto da contratação. Temos, por fim, uma regra relacionada com essa questão da prova de qualidade, aqui no nosso artigo 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital, será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Isso quando a marca for indicada como referência. O licitante vai apresentar a prova de qualidade do seu produto da seguinte maneira: comprovação que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas por órgãos oficiais competentes, como é o caso, por exemplo, das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, apresentou uma comprovação que aquele produto cumpriu as normas técnicas determinadas por órgãos oficiais ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Pode também demonstrar a prova de qualidade do produto através de uma declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou outra entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto. Então, outro órgão, por exemplo, dentro de outro estado da federação, adquiriu esse produto, vai e apresenta uma declaração de atendimento satisfatório. Ou um órgão de um nível federativo superior, por exemplo, estou comprando no estado, mas pego um órgão público da União que emite uma declaração de satisfatoriedade. Olha, esse produto atende. E aí eu tenho a prova de qualidade do produto. Ou pode ser por meio de uma certificação, certificado, um laudo laboratorial, ou um documento similar que possibilite a aferição da qualidade, da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sobre o aspecto ambiental, emitido por uma instituição oficial competente ou por entidades credenciadas. Então, emite um certificado de que aquele objeto, de que aquele produto atende às regras, inclusive sobre o aspecto ambiental. A prova de qualidade estaria demonstrada. O edital pode também exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, uma certificação
da qualidade do produto por uma instituição credenciada pelo CONMETRO, pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O edital também pode exigir, para poder aceitar aquela proposta, naqueles casos em que isso é cabível, uma certificação oficial daquele produto. A administração também poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer um protótipo do objeto. Olha, eu quero esse tipo de objeto. Então, a administração oferece um protótipo do objeto pretendido, pode exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor para atender a diligência ou após o julgamento, como condição para firmar o contrato. A administração quer determinado objeto, apresenta um protótipo, o licitante desenvolve aquele produto e vai apresentar ali a sua amostra. Isso só vai ser exigido do licitante provisoriamente vencedor. No interesse da administração, as amostras a que se refere o parágrafo 2º desse artigo, elas poderão ser examinadas por uma instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital. Então, pode ser que um terceiro, uma instituição com reputação ético-profissional naquela especialidade, pode ser chamada para verificar aquela amostra e estabelecer se a amostra atendeu aquilo que a administração pretende contratar. O artigo 43 assim estabelece: o processo de padronização deverá conter. Ora, vamos padronizar as compras? Então, o processo deverá conter um parecer técnico sobre o produto, consideradas especificações técnicas e estéticas, estamos buscando a padronização, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Então, terá um parecer técnico sobre o produto para estabelecer a padronização. Também um despacho motivado da autoridade superior com a adoção daquele padrão. Então, é o processo de padronização. E a síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em um sítio eletrônico oficial, onde nós teremos aqui a confirmação do processo de padronização. É permitida a padronização também com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao órgão adquirente. Então, uma entidade do Estado com a entidade de outro Estado, uma entidade do Estado com a entidade superior de outro órgão, da União, por exemplo. É permitida a padronização, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado, é claro, em sítio eletrônico. As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução. A administração contrata, em muitos casos, softwares que são de uso disseminado. Então, quando ela for contratar esse tipo de solução, isso vai estar disciplinado em regulamento que defina quais são os processos de gestão estratégica das contratações desse tipo, já que são serviços tecnológicos em software de uso disseminado. Concluímos o tema com o artigo 44, que assim estatui: quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção. Então, existe a possibilidade de comprar ou de alugar, locar. O estudo técnico preliminar vai fazer o levantamento dizendo quais são os custos e os benefícios da compra, quais são os custos e o benefício da locação, com indicação ali no estudo preliminar de qual é a alternativa mais viável, a compra ou a locação. O estudo técnico preliminar é que vai indicar isso. Estabeleço a vocês que, agora concluindo a apresentação de hoje, que muitos temas aqui estabelecidos são temas importantes em prova. É evidente que a lei é extremamente complexa. Eu já venho falando isso há muito tempo. As nossas provas, elas trabalham com a superfície. Elas não vão na profundidade. Estabelecido, por exemplo, as modalidades de licitação, dizendo que você foi às compras. Você comprou com leite. Eu tenho concurso, tenho pregão, a concorrência, por exemplo. Eu tenho o leilão e o diálogo competitivo como modalidade de licitação.
Se você saiu de hoje com essa informação consolidada, o meu coração se encheu de alegria, porque eu sei que você vai precisar disso. Assim, encerro a apresentação e aguardo todos vocês brevemente com mais um conteúdo. Fiquem bem e até lá!